Olá, gente, boa tarde. Começa agora o nosso Band Empresarial de terça-feira, 13h30. Agradecer de pronto aos nossos patrocinadores e, evidentemente, a audiência de cada um de vocês. E hoje num assunto que eu amo, adoro. Olha, o Band Empresarial tem essas características. A gente, às vezes, tem o prazer de entrevistar algo que a gente gosta, pessoas que a gente gosta. E estamos aqui hoje com Camila Santos, uma consultora financeira, empresarial e que também ajuda muito a empresas a entender o que é esse mundo da franquia. Então, com vocês, Camila Santos, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Empresarial, Camila. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que eu acho que aqui vai ter muita troca. Eu vou aprender muito também. Estou muito feliz com esse convite. De nada. Camila, vamos lá. Me conta um pouquinho quem é Camila para o nosso telespectador poder entender. Quem é Camila? Camila Santos é consultora especializada em finanças, mas nessa jornada ela entendeu que o financeiro é só o resultado, então eu comecei a estudar sobre o que vem antes, né? O que te leva ao resultado? Vendas, marketing. E aí quando eu me vi, eu estava mergulhada na gestão do negócio como um todo. E aí nessa jornada de gestão de negócio como um todo, eu encontrei essa paixão no período da pandemia. Foi na pandemia? Foi na pandemia. Na pandemia eu recebi uma ligação de uma rede de franquia que disse assim, me socorra. Eu estou com os meus franqueados aqui com lojas fechadas, eu queria que você tivesse um momento com eles para direcionar, para que eles possam ali entender o que é que eles podem fazer nesse momento. Como é que ele te achou? Como me achou? Eu já atuava como consultora em gestão de negócio e aí eu costumo falar que o boca a boca é o marketing mais forte, ainda permanece. Então aqui na Bahia eu não sou baiana, eu sou cearense, morei no Rio durante 7 anos, onde eu atuei na Rede Globo na área de planejamento financeiro. Vim para cá, para Salvador, a convite do Grupo Pão de Açúcar, também na área de gestão. E aqui surgiu um propósito mais forte, que era levar toda essa bagagem de estrutura de grandes empresas, mas aprimorando e estruturando na realidade do pequeno e médio empreendedor. Então, essa vontade surgiu e foi quando eu disse, não, chegou o momento de eu criar asas aqui e poder ajudar mais empresas através de uma consultoria customizada, que eu pudesse ali sentar, entender a realidade do empresário e poder ali auxiliar e ser ponte para ele. Me diga um pouquinho, mas como é que você está vendo hoje essa realidade desse pequeno, médio empresário? O que é que você vê? Quais são as grandes carências que você entende que tem esse cara? Eu entendo, né? A gente tem até um indicador que mais de 70% dos empresários, até o 5º ano, fecham as portas. E eu acredito que é muito em função da carência de entender que uma gestão de uma empresa, eu preciso estar olhando para todos os pilares que norteiam essa empresa. E aí eu costumo falar que tem ao seu lado pessoas que façam melhor do que você aquilo que você não faz tão bem. Porque aí você vai poder agregar um olhar de fora, muitas vezes, com uma consultoria, para que possa te auxiliar num planejamento. Eu acho que a maior carência é o planejamento. Naturalmente, a gente vive num ambiente com muitas informações. E as informações vão chegando numa rapidez que leva o empresário a tomar decisões, muitas vezes, sem olhar o todo, sem ter um planejamento claro. E quando eu falo sobre planejamento, eu sempre costumo falar, o planejamento, ele vai te direcionar onde vai chegar. Não significa que a gente vai colocar a empresa dentro de uma caixinha. Não é isso. Ele te direciona onde você pode chegar. Eu faço até uma analogia. É como se você saísse do Farol da Barra, fosse para o Farol de Itapuã. Você sabe qual é a rota, você sabe qual é o carro que você vai utilizar. Mas no meio do caminho você pode... Eu utilizei muito correndo, foi os pés, viu? Eu já vi que você é dos meus, gosta da área de saúde. E aí, você chegando no meio desse percurso, você vai encontrar uma interdição. Mas quando você tem o planejamento, você pode mudar essa rota, mas você sabe onde você vai chegar. Então, acho que a principal carência é isso, é ter um planejamento para você poder mapear onde você quer chegar. O empresário, muitas vezes, ele vai tomando medidas, ele vai ali de acordo com o calor da emoção e isso, muitas vezes, prolonga o processo ou muitas vezes você toma uma decisão que não cabe dentro da sua realidade. E o que é que você entende como sendo o passo fundamental para que esse empresário busque esse planejamento? Porque muita gente não faz. Verdade seja dita, ele não faz. E muitas vezes faz, mas faz de uma maneira muito definida pelo próprio fundador, pelo próprio dono da empresa. Foi eu que criei, foi eu que fiz isso, fiz aquilo. E aí eu vejo que há, de vez em quando, esse conflito. Chega uma pessoa lá para dar pitaco naquilo que ele está ali. Precisa o cara estar passando dificuldade ou você já identifica que hoje as pessoas já estão procurando mais, mesmo estando tudo muito bem, tudo ótimo, e eles vão e procuram? Eu acho que cresceu um pouco.
Acho que a pandemia trouxe esse olhar para os empresários, de que eu preciso me antecipar. Eu preciso entender quais são os riscos que eu tenho e me preparar para esses riscos. Mas ainda não chegou, não viramos a chave de acordo com a necessidade real. Então, eu acho que, assim, muitas vezes você pode construir isso dentro da sua realidade com recursos que você tem. A gente pode fazer acontecer com os recursos que você tem ali disponível. Mas quando você, por exemplo, contrata o consultor, ele vem de olhar de fora, ele vai ser um intermediador ali junto das suas áreas. Então, com o planejamento, você primeiro vai analisar qual é o cenário real da tua empresa. Quais são os pontos fortes da sua empresa? Quais são os pontos fracos? Quais são as oportunidades que nós temos ali do mercado? Quais são as ameaças? E aí, muitas vezes, uma pessoa que não está inserida dentro do ecossistema da sua empresa, ela vem ali para cutucar. Ela vem ali, será que é só isso? Mas, e aí ela faz uma pergunta certa. E aí ele vai refletir, isso é um ponto fraco. Então, uma pessoa de fora, que ela está ali, ela é uma oportunidade para que possa cutucar um time. Uma sugestão é que esse processo de um planejamento, de um diagnóstico, uma empresa é como se fosse um ser humano. Quando você vai ao médico, clínico, o que é que ele faz? Ele manda, vamos fazer os exames. Quais são os exames? É diagnóstico. Eu vou levantar ali, ele vai levantar para analisar, de fato, o que é que está apresentando naquele corpo humano. Então, quando você utiliza essa análise, você está fazendo um diagnóstico da sua empresa. E diante desse diagnóstico, você vai identificar quais são os problemas. Porque se eu não tenho clareza de quais são os problemas, como é que eu vou sanar os meus problemas? E aí eu vejo, nas fusões e aquisições, tem uma briga muito forte, né, em relação a isso, do fundador, do quem está ali, deixar que essas informações, quando afetam diretamente ele, ou quando é uma empresa familiar, onde você vê claramente que você pode, num diagnóstico seu, identificar o seguinte, tem que trocar quem está gerindo. Você fundador, as coisas mudaram, o mundo mudou e você está no tempo ainda passado. Tem que criar aí a sua sucessão. Já se deparou com um negócio desse? Já. E aí, Camila, como é que lida com isso? Já aconteceu de iniciar um processo de consultoria e eu mesma chegar e dizer, não estamos preparados ainda. E pode ser que não esteja preparado, porque precisa vir de quem está no topo e ter a consciência de que aquela mudança vai tirar ele da zona de conforto. Vai exigir isso, porque não adianta a gente começar esse processo de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Eu falo que de quem está no topo precisa ser o guardião. Então já aconteceu de eu interromper o processo da consultoria, já aconteceu de nem iniciarmos na hora do processo ali, da busca do empresário pelo meu serviço, através de perguntas eu entender que a empresa ainda não tinha maturidade. Porque assim, quando o consultor entra na empresa, os 4 primeiros meses, eu já passei por consultoria de ser ameaçada. Acredite, porque o processo, eu entrei num ecossistema onde tinha terceirização. Essas terceirizações oneravam a empresa. Então, nós conseguimos entregar um estudo onde, se eu trouxesse aquele serviço para dentro da empresa, seria, tanto em termos de processo e logística, seria mais benéfico, enquanto também no âmbito financeiro. E uma consultoria, ela mexe com todo o ecossistema. Então, a empresa precisa estar preparada para isso. Então, é uma construção de confiança. Sem dúvida nenhuma. É uma construção de confiança que precisa existir. E o empresário estar disposto a isso. Então, realmente, é sair da zona de conforto. E, Camila, tem um caminho para mostrar isso para o empresário? Tem um passo inicial? Qual é sem dar... É spoiler só, viu? É spoiler, não vai contratar a Camila para poder fazer o serviço. Mas qual é um caminho que se segue? A gente vai primeiro no financeiro, para ver se o financeiro tem condição ou não, se a empresa está no processo A, B ou C, porque se não está com caixa, como é que vai fazer algumas coisas? Enfim, onde é que a gente começa e se tem um caminho para poder convencer esse dono de que realmente precisa? Eu gosto muito apesar de toda essa tecnologia do online, eu gosto muito da conexão aqui, o presencial. Então, eu sempre opto de uma reunião presencial. Aí eu gosto primeiro de dar um passeio na empresa, converso com ele, escuto. A gente precisa entender, enquanto consultores, que a gente precisa escutar. Então, eu escuto. E aí eu venho com algumas perguntinhas chaves. Nessas perguntinhas, eu vou aqui confessar uma metodologia. Existe um livro chamado Spin Selling. Esse livro, ele te direciona quais são as perguntas chaves para quando você for realizar uma venda. E naquele momento eu estou realizando uma venda da consultoria. Claro. Então, vem as perguntinhas. Vamos para a área financeira. Qual é a sua margem de lucro? Qual é o seu faturamento? O faturamento tem empresários que faturam milhões. Mas qual é a margem de lucro em cima desse faturamento?
Porque o que eu faturo não significa que eu estou lucrando. Lógico. Às vezes é até o próprio mercado, né? Se você vai trabalhar hoje com retail, supermercado, etc., a margem pequeniníssima, mas é um faturamento absurdo. Exatamente. Qual é o seu ticket médio? Aí eu vou fazendo umas perguntas que o empresário, ele vai, aqui, se curvando, porque ele não tem aqueles dados. Eu vou para a área de vendas. Como é que está seu funil de vendas? De X leads que entra, quantos que nós estamos aqui fechando? Então, são perguntas que quando a gente faz, automaticamente o empresário vai se perguntando. Eu não estou tendo controle. Você vai no ponto. E se eu não tenho? Ou acho que tenho? O empresário chega, eu já lidei com várias pessoas, bem, viu? Inclusive bem, mas eu tinha a mínima ideia de exatamente quanto entrava, quanto saía, qual é o funil de vendas, quantos leads ele tinha que ter para poder, quanto de conversão, qual era o investimento correto, e a coisa aí vai funcionando e vai não sei o quê. Então, e isso aí, como é que lida também com esse tipo de coisa? Aí, nesse momento, eu me proponho a fazer um diagnóstico para ele. Tá, perfeito. Então, eu me proponho a fazer o diagnóstico, muitas vezes um diagnóstico que ali a gente faz, é como se fosse um período de homologação do serviço da consultoria. Então, a gente faz um diagnóstico que a gente gosta muito. Eu sempre costumo falar que a minha consultoria, a consultoria da KS, ela vai lá para onde o negócio acontece. Eu vou lá para a ponta, para a operacionalidade, vou ouvir, vou entender quais são os processos de fato, onde é que pode estar ocorrendo ali as falhas. Aí quando a gente entrega o diagnóstico, o empresário, ele confirma de que ele precisa daquele momento, porque de fato tem ali fios soltos que vai levar ele para outro patamar. Na sua consultoria, você hoje tem um ecossistema que trabalha junto contigo, ou seja, a empresa está precisando de um CRM, então você tem esse CRM ou você tem um parceiro que você pode trazer para dentro e ofertar para esse seu cliente? Eu tenho parceiros, mas são parceiros homologados, parceiros que eu acredito. Perfeito. Então, todos os parceiros ali que são homologados, que a gente acredita que de fato tem propósitos semelhantes e valores semelhantes à KS, porque a gente acredita muito nisso. Então, precisa ter valores ali que convergem com o que a gente acredita. Então, faz parte. É uma família. Eu digo que os nossos parceiros são uma família. Então, nós temos parceiros de CRM, temos parceiros de sistema de gestão, de BI, também temos parceiros na área de marketing, então agências que estão ali junto conosco, que nós acreditamos. Então todo esse ecossistema por trás, que não a gente produz diretamente, mas eu tenho parceiros que a gente autentica de que eles vão entregar com maestria aquilo que a gente está direcionando como necessidade. E hoje, onde é que você mais direciona? Você fala muito da pequena e média empresa. O que é que você intitula? Qual é o seu target, mais ou menos, o que é essa pequena e média empresa? Eu tenho um carinho muito grande quando eu falo de pequena e média, né? Hoje eu atuo com grandes empresas, mas eu confesso para você que um pequeno e médio empreendedor é como se eu estivesse dando um apoio, uma oportunidade, porque a grande massa é impulsionadora do nosso país. Então, quando eu falo pequeno e médio, você coloca aí um faturamento em média de R$150 mil mês, o pequeno e médio ali, que a gente contribui, mas a gente tem uma carteira de grandes clientes, mas é uma profissão. Eu gosto muito de ver materializado, de chegar num ecossistema onde a gente vê tanta fragilidade e depois de 6 meses ver o negócio acontecendo. Nossa. Isso para mim, verdadeiramente, eu ser ponte para isso. Eu costumo falar que meu propósito, que reverbera na KS, é ser ponte de conexão através desses parceiros, fazendo com que o negócio deles alavanque. Então é o que me dá, é o que faz os meus olhos brilharem, de fato. Que bom. E a gente vai conversar mais agora sobre o outro olho que vai brilhar, que é a questão da franquia. Como é que a gente vai entender um pouquinho mais quando é que o empresário está pronto para entender que ele pode partir para franquear. Então é isso que a gente vai conversar depois do nosso intervalo, tá, Camila? E a gente vai rapidinho aqui chamar os nossos faturamentos e volta já já com o nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. De volta aqui o nosso Band Empresarial, não foi rapidinho? Pois é, estamos de volta agora com Camila Santos falando sobre essa questão da gestão, consultoria financeira, empresarial e de franquias para você, hein? Pequeno, médio, empreendedor. Olha, consulta que com certeza você tendo a oportunidade de conhecer uma pessoa que vem com um olhar de fora, de drone, vai ajudar muito o seu negócio. E Camila, vamos estar falando agora sobre
franquia. A gente já falou aí como você entra, pequena, média, e o empreendedor, as necessidades dele, a identificação para que ele possa, de alguma forma, estar precisando de uma consultoria, receber um diagnóstico. Mas quando você percebe, ou ele percebe e te provoca para dizer o seguinte, eu estou pronto para levar o que eu faço aqui para fora e emprestar isso, o know-how, para que o outro possa fazer de maneira idêntica ao que eu faço aqui. O processo, né? A primeira perguntinha é, o meu modelo de negócio, nesse momento, consegue ser replicável? Eu consigo replicar? Eu tenho todos os meus processos definidos, mapeados? Se eu tiver sim como resposta, chegou o momento, ou talvez uma oportunidade de fazer com que o seu negócio se transforme num modelo de franquia. Mas eu não posso ter um belo de um negócio, mas eu não estou mapeado, mas eu tenho um belo de um negócio. Eu sei que o meu negócio rendeu muito para mim, eu digo, ó, vou criar esses processos. Claro. E aí você chama a consultoria, inclusive, para criar esse mapeamento, esses processos. Não pode também? Pode, claro. Por isso que eu disse que assim, a primeira pergunta é, meu modelo de negócio pode ser replicável? Se ele pode ser replicável, você tem duas realidades. Uma, pode ser que você já tenha todos os modelos de processos definidos, ótimo, porque aí o time de transformar seu negócio em franquia vai ser mais rápido. Se não, se pode ser replicável, a gente vai para a construção de tornar esse modelo uma realidade, que é mapear todos os processos. Eu costumo falar que a gente tem 3 pilares aí: pessoas, processos e ferramentas. Então, eu vou ter olhar para esses 3 pilares. Sobre pessoas, olhando para o time interno, que é o da franqueadora, né? Que é a franqueadora, o que é a franqueadora? Até para a gente trazer aqui. A franqueadora é ela que cria ali um modelo de negócio, onde ela concede uma cessão de direito para um franqueado, que vai ser o dono do negócio, porém, atendendo toda uma padronização da franqueadora. Então, eu vou atuar ali em pessoas, atendendo de dentro para fora, como é que está o meu time ali à disposição. A gente vai falar um pouco mais sobre todo esse back-office que exige de uma franqueadora, né? Pode falar logo isso, agora. Por exemplo. Treinamento desse pessoal para poder ficar seleção. Eu acho que, exemplo, eu acho muito legal e fácil quando tem cultura. Quando eu trouxe a Remax, nossa, o que mais me apaixonei era a cultura, como ele conseguiu fazer aquilo, o fundador lá dos Estados Unidos, e está em 100 países do mundo, né? Então, modelo, você trazer uma cultura para dentro fica mais fácil do que quem está entrando perceber e conseguir, em cima disso, levar adiante, não? Claro. A cultura é como se fosse a personalidade da empresa, né? Exatamente. Então, quem está chegando vai se conectar com aquela personalidade. E aí, a estrutura de uma franqueadora exige, antes de qualquer coisa, a seleção do franqueado. Eu sempre costumo falar que hoje a gente precisa olhar que uma seleção é uma via de mão dupla. Eu escolho o franqueado e o franqueado nos escolhe. Porque a gente precisa estar atento se o perfil daquele franqueado se adequa ao modelo da franquia que você está colocando no mercado. Por exemplo, existem franquias que exigem uma presença de um franqueado ali na gestão. Outros, um franqueado investidor. Então, a gente precisa estar atento, mapear antes de qualquer coisa qual é o perfil do nosso franqueado, para que a gente entenda que existe um modelo de seleção. Hoje tem empresas, tem franquias, que durante a seleção e recrutamento, ele mapeia o perfil do franqueado. O franqueado faz testes de perfil. Então, tem entrevista individual, porque isso evita, para que você traga para dentro um franqueado, onde a gestão não vai ser eficiente, para uma marca, uma loja ou um serviço, uma franquia fechada, é um impacto, é um número, é um indicador. Então, a seleção do franqueado, eu acho que é um pilar aqui essencial para a gente entender que não é só uma via única. A gente precisa estar atento a isso. Eu acho também fundamental, e contribuindo um pouquinho, durante um determinado processo, a gente sempre pergunta, na questão da gestão da franquia, qual ele entende que é a participação da marca daquela franquia no negócio dele. O engraçado é que por muitas vezes vem e diz assim, 80% é a marca, 20% serei eu. Eu digo, começamos errado, exato. 80% vai ser você, 20% vai ser a marca. Então, realmente a parcela de importância que tem daquele franqueado incorporar aquilo, e você como franqueador também entender que aquele franqueado, por mais que tenha um dinheiro, por mais que chegue, ele pode não ser a pessoa certa, porque vai precisar de gestão, foco, e muitas vezes essa pessoa não quer estar usando apenas como investimento, ocupação para alguém, para um filho, etc. Perfeito, é esse o caminho. A franqueadora, ela é a direcionadora.
e o franqueado, ele é o agente de ação. Então, a franqueadora, ela vai ter o papel de dizer quais são os recursos que você vai utilizar. Ela vai otimizar a sua vida enquanto dono daquele negócio. Ela vai trazer as tecnologias de ponta, ela vai entregar quais são os processos que precisam ser seguidos para você alcançar rapidamente o seu resultado. Mas quem vai colocar a mão da massa? Quem é o agente de solução é o franqueado. E aí, diante de um recrutamento, a gente precisa deixar isso claro. Até para ele tomar a decisão dele, tendo clareza do que está sendo esperado por ele. E aí, diante desse processo de recrutamento, vem todo o respaldo também de um contrato claro, de uma COF. E aí, vamos lá, COF. Vamos lá, explica para o nosso telespectador, porque eu me lembro quando eu trouxe a primeira COF e existia o candidato à franquia, ele lia a minha COF e tal, e aí, pô, a COF tá simples, eu digo, vou transformar ela mais simples ainda para que ele possa assinar. E aí depois, passado um tempo, fazendo diversas consultorias, cursos, etc., eu percebi que é o contrário. A COF tem que estar explicitando tudo nos mínimos detalhes. Esse é o meu modo de pensar, queria perguntar para você, porque ali rege o que ele vai ter que enfrentar. E é melhor que seja claro desde o início. A COF, basicamente, é um documento onde vai ter todos os direitos e deveres do franqueado e da franqueadora. Então, precisa ser no mínimo detalhe, tudo. Perfeito. Tanto no âmbito operacional como no âmbito financeiro. Numa COF, por exemplo, você vai ter a lista de todos os franqueados da rede com contato, para que o franqueado, se ele quiser, o futuro franqueado, se ele quiser entrar em contato para saber mais sobre o negócio. Então, todos os detalhes. E aí tem um ponto de atenção. De acordo com a lei de franchise, a COF precisa ficar com o franqueado durante 11 dias. Exato. Ele recebe a COF, ele assina ali, que identifica a data que ele recebeu, ele passa 11 dias, após os 11 dias é que ele pode ir para a parte contratual. Então, quem estiver também em busca de alguma franquia, ficar atento sobre esse processo, porque esse processo ele é muito importante, porque isso é para assegurar que o franqueado, ele realmente, nesses 11 dias, ele leu tudo que rege aquela operação que ele está buscando investir. Então, a COF, eu acho que é o documento primordial, é onde você, muitas vezes, na hora do relacionamento ali com o comercial, você não vai ter todas as informações. Então, é na COF que você vai encontrar os mínimos detalhes. Pois é, só para você ter ideia, a gente saiu de uma COF de 22 páginas para 187. Eu imagino. Então, é quase o contrato. É isso. A COF, ela rege o negócio. Então, para a franqueadora é um respaldo, porque eu estou ali direcionando o meu franqueado e apresentando para ele todas as particularidades daquele negócio, e o franqueado ele vai ter clareza onde ele vai estar investindo. E Camila, me faz um pouquinho assim. Quando eu decido que o melhor caminho para a minha expansão, que 90% das vezes que se decide fazer isso é porque ele quer expandir, e uma das maneiras de expandir é através da franquia. Quando se decide que eu vou fazer franquia ou eu vou fazer unidades próprias e não franquear, o que é que você vê? Qual é o olhar, qual é o ponto-chave para essa decisão? Normalmente, quando você está diante dessa decisão, você opta pela expansão, mas você já inicia por lojas próprias. Se você for conhecer as histórias de grandes franqueadoras, sempre iniciou com lojas próprias. Muitas delas mantêm como as lojas símbolo ali de referência laboratorial para o negócio. Muitos deles mantêm um número de lojas próprias, porque as lojas próprias vai ser uma oportunidade de você aplicar, você testar o seu modelo de negócio. Então, eu direciono hoje, decido franquear minha marca. Eu investiria em lojas próprias, porque qual o número referente de vendas de franquia? Não é feira que está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está lojas abertas. Então, as lojas abertas também estão vendendo sua franquia. É um canal de venda. Então, optar por expandir, abre a lojas próprias, é uma oportunidade para que você já possa ali aplicar, ter aquela loja como laboratório, como escola, porque se você vai franquear, você precisa ter um respaldo, uma estrutura por trás de treinamento e treinamento contínuo. Treinamento é algo que você precisa acordar e dormir dentro de uma gestão de franquia, pensando em como aprimorar essa frente do seu negócio. Treinamento é a essência.
A todo momento você precisa estar ali se aprofundando e se atualizando, porque o negócio, por mais que seja o mesmo produto, mas a necessidade do público muda. Você precisa estar atento ao movimento do mercado. Então, o treinamento ele vai te respaldar enquanto a isso. Perfeito. E aí a gente vê num Brasil louco, gigantesco, cheio de regras que a gente vai passando. E você tem um estudo, digamos assim, tem a formação também financeira. Então, a gente tem aí um processo extremamente complicado, tributário, que se vive. A franquia é cobrada sobre a questão dos tributos. Mas a gente tem também um papel fundamental, que é a taxa interna de quando você tem a expectativa do retorno daquela franquia, o payback daquela franquia. Então, o que é que você entende como sendo algo razoável em termos de número de meses, o prazo para poder ter retorno? Porque o brasileiro é muito imediatista, né? Então, você não se depara muito com isso. Mas eu quero meu dinheiro, vou botar aqui, eu quero 3 meses, está de volta. Eu digo, meu senhor, você vai 3 meses, aí está trabalhando. E, geralmente, isso tem sido muito impactante. O que é que você tem visto nas suas andanças? O payback, ele depende muito do ramo do negócio. Mas normalmente nós trabalhamos com payback de 5 anos, mas eu vivo negócios que o payback em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. Lá com a gente na Remax é 18 meses para poder ter o retorno. 1 ano e meio, mas eu sempre falo assim, alguns indicadores na hora da venda nós precisamos ser conservadores. Então, por exemplo, nós trabalhamos, na boa parte das franquias que eu atuo, a gente trabalha ali com a projeção de 3 anos e meio, mas tendo ali cenários de 18 meses. Então, hoje eu tenho percebido, pelo menos na área que eu atuo, fortemente, que é a área de alimentos, está em torno de 18 meses. E dica para a pessoa que está nos vendo aqui agora e ele quer ser um franqueado, seja ele de que marca for, que dica você dá? Faça isso. Primeiro, mapeie todos os seus processos. Todos os processos mapeados, principalmente os processos... Franqueador e franqueado. Tá, esse do franqueador, operacionalmente falando, mapear, entender que eu preciso ter uma estrutura de treinamentos, de suporte contínuo. Então, hoje você tem plataformas como Central de Franqueados, que você pode ali atender todas as necessidades do franqueado para se comunicar com ele. Esses pilares é importantíssimo. E partindo do franqueado, eu sempre falo, pesquisem. Exato. Pesquise. Consulta a BF, né? Consulta a BF. Associação Brasileira de Franquias. Isso. Então, você pesquisa para que você possa tomar decisão. Cuidado com os números. Por exemplo, eu já me deparei em vendas de franquias que a estrutura apresentada ali no plano de viabilidade, número de colaboradores, não correspondia à realidade. Liga para os franqueados que faz parte, pede a lista, liga para os franqueados. Olha, como é que está sendo? Me conta um pouco sobre a sua experiência. Se fosse tratando de loja, visita. Faz cliente oculto. Então, de fato, é uma tomada de decisão. Muitas vezes é um sonho atrelado. Eu encontro franqueados que foi um investimento da vida toda. Sem dúvida. Então, é muito importante que essa decisão ela venha regada de muita segurança. O medo vai existir. O medo faz parte, eu pelo menos acredito assim. O medo, ele é um parceiro do empreendedor. Mas tem dois comportamentos que você vai reagir para o medo. Ou o medo vai te paralisar, ou o medo, ele vai ser um regulador. Em alguns momentos ele vai dizer, Camila, recua. Mas em outros momentos você vai com ele mesmo. Então, assim, o que eu posso falar é que você tem a oportunidade de entrar num negócio onde o risco é menor, porque você já entra numa estrutura, numa marca consolidada. Com certeza. Então, dependendo do McDonald's da vida, onde você chega, você já tem uma marca ali consolidada. Ou contrata Camila Santos, que vai lhe dar todos os caminhos para você pegar e fazer, ou como franqueado para poder fazer, ou como franqueador para poder gerar esse processo. Camila, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Empresarial. Vê que o tempo passa rápido, viu? Qualquer que fala durante... Passa rápido. Então, a você, meu muito obrigado e está aqui o nosso Band Empresarial. E a você que está nos ouvindo, obrigado também pela sua audiência. E lembre-se, terça-feira que vem, 13h30, de novo aqui na Band ou no YouTube, nós estamos de volta trazendo muito mais conteúdo sobre esse ambiente empresarial e que a Bahia tem demais. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.